Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos no capítulo 12 deste mesmo Evangelho de São João e vamos começar no verso 25. Estamos a falar do último tempo que Jesus esteve no nosso meio. E vemos aqui que neste texto que nós vamos analisar, os gregos foram ter com Jesus a Jerusalém e eles queriam ver Jesus. Foram ter com Filipe e Filipe veio falar então, juntamente com André, ter com Jesus e disseram a Jesus que estes gregos queriam ter uma reunião, queriam ter um encontro com ele. Jesus responde de uma forma interessante quanto a este convite que estes gregos fizeram. E no verso 23 e 24, Jesus diz: "É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto." Vemos que neste texto bíblico aqui de João 12, versos 23 e 24, Jesus fala sobre a sua morte. E nos versos seguintes, ele continua a falar sobre a sua grande missão, que irá culminar, irá ser concluída quando ele chegar à cruz. Nós podemos ver que esta reflexão de Jesus sobre a sua morte é desencadeada, é disputada por este encontro com os gregos. Mas por que é que será que Jesus vai começar a falar da sua morte porque os gregos o querem ver? Não há muitos indicadores neste texto, mas podemos entender que Jesus fala sobre este assunto, a necessidade da sua morte, provavelmente porque Jesus estava a perceber que a sua mensagem tinha chegado já a várias outras povoações. Certamente, Jesus iria agora mostrar que era chegada de facto a hora de que todo o mundo o iria reconhecer como Senhor e Salvador. E a manifestação disso era que os gregos estavam a chegar ali e estavam a querer ver Jesus. Então é por essa razão, ao Jesus se aperceber disto, não é que Jesus não soubesse, desculpem o termo, mas de qualquer das formas, ao Jesus se aperceber, se posso usar esta expressão assim, ele entende que a sua hora está próxima. Já aqueles que eram considerados gentios, a sua mensagem tinha saído das fronteiras de Israel, das fronteiras do povo judeu, e estava a chegar agora aos gregos. Os gregos representavam o conhecimento. Era um povo que de facto tinha muito conhecimento. E Jesus, então, apercebe-se que a sua mensagem, o seu ensino, estava agora a chegar, digamos assim, a todo o povo. E este capítulo aqui vai falar então acerca de Jesus Cristo e do seu caminhar para a cruz. O verso 25 diz: "Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna." Este texto aqui da Palavra de Deus nos mostra como é importante cada um de nós entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Este texto encontramos-lo nos 4 Evangelhos, para mostrar realmente a importância de cada um entregar a vida nas mãos de Deus. Aquele que quer preservar a sua vida, é o que Jesus está a dizer, ele na realidade vai perdê-la. Quem tenta fazer tudo no sentido de preservar a sua vida, então ele vai perdê-la. Mas aquele que de facto entende que a sua vida é, como diz um outro texto, um vapor que aparece e logo se desvanece. A nossa vida de facto pode-nos escorregar entre os dedos, como se costuma dizer. É uma vida, hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. Um acidente de automóvel, uma doença, um ataque de coração, qualquer coisa de facto, e a nossa vida passou. E é esta atitude de uma entrega nas mãos de Deus, no dizer: Deus, a minha vida te pertence. É por isso que aí a vida eterna faz todo o sentido. Quando nós abdicamos, digamos assim, da nossa vida em favor dos outros, quando nós mostramos que podemos e devemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus em favor daqueles que estão ao nosso redor, então aí nós ganhamos a nossa vida. É interessante ver que o apóstolo Paulo diz isto por outras palavras.
Ele diz: já estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. É interessante ver como o apóstolo Paulo percebia este princípio que Jesus aqui ensina. Que de facto a nossa vida só vale a pena ser vivida quando ela está nas mãos de Cristo. É Ele quem cuida de nós em cada momento, em cada minuto da nossa vida. E se você quer proteger-se, se você quer fazer tudo pela sua força, você deve estar a constatar que a sua vida lhe está a passar por entre os dedos. Há pouco tempo estava a falar com uma senhora e ela me dizia: Paulo, eu não consigo fazer mais. A vida está a dar cabo de mim, eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo cuidar do meu casamento, eu esforço-me, mas não consigo. E eu disse-lhe: olha, é necessário não é fazer mais, o necessário é fazer diferente. E o fazer diferente implica entregar a vida nas mãos de Cristo. Dizer: Senhor, a minha vida já não sou eu mais que a vivo, mas vive Tu em mim. E é exatamente isso que Jesus está aqui a ensinar. E muitas vezes só quando nós nos apercebemos que a nossa vida, afinal de contas, nos está a escapar, é quando nós chegamos a um ponto em que dizemos: Senhor, a minha vida Te pertence. Jesus continua a dizer aqui no Evangelho de São João, no capítulo 12, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Para servirmos a Cristo, temos de segui-lo fielmente. Temos de andar nos seus caminhos. Muitos que pretendem servir a Cristo querem servi-lo, mas não querem segui-lo. E isto é um paradoxo. Não é possível servir a Cristo sem o seguir fielmente. Há pessoas que pensam que podem servir a Cristo sem estarem ligados a uma comunidade cristã. Jesus Cristo diz claramente que nós temos de estar ligados ao corpo e usa esta imagem tão perfeita do corpo humano para mostrar como os cristãos se devem relacionar. Nós não podemos ser cristãos, e você que me está a ouvir não pode ser um cristão que diz: eu sou cristão e vivo sem estar ligado a uma comunidade. Não é possível. Quando Jesus usa esta imagem do corpo, é como se o nosso corpo tivesse, Jesus é a cabeça, portanto, e é como se você, que é uma mão, por exemplo, tivesse ligado diretamente à cabeça. Seria, de facto, uma aberração, uma coisa muito estranha. Então nós temos que estar ligados, a mão tem que estar ligada ao braço e, por sua vez, o braço aos ombros e ao resto do tronco, e o tronco ao pescoço e o pescoço à cabeça. É dessa forma que o corpo humano funciona. E é dessa forma também que a Igreja de Jesus Cristo funciona. Se você diz ser um cristão, não pode ter simplesmente um relacionamento direto com Deus sem que tenha um relacionamento com os outros. O apóstolo João, este mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho, ele diz numa das suas cartas que nós não podemos dizer amar a Deus e odiar o irmão. Então, há uma correlação direta entre amar a Deus e amar o próximo. É fundamental quando nós dizemos: eu tenho uma ótima relação com Deus, eu tenho de ter uma relação com uma comunidade cristã. Uma comunidade onde a palavra de Deus é estudada, onde o nome de Deus é adorado em espírito e em verdade. Então, se você me está a ouvir e é um cristão, deve procurar uma comunidade perto de si. Uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada. Uma igreja onde o nome de Deus é honrado e onde de facto nos entregamos completamente em espírito e em verdade à adoração a Deus, através do único mediador que é Jesus Cristo. Este texto que Jesus nos citou aqui, ele diz: onde eu estou, ali estará também o meu servo. É interessante ver que o servo de Jesus está onde Jesus está primeiro. É Jesus quem vai primeiro. E o servo então segue os passos do seu mestre, segue os passos do seu Senhor. E o texto ainda diz que se alguém me servir, o Pai o honrará também. Aqui temos uma promessa incrível da parte de Deus, pois Jesus promete honra àqueles que o servem. Mas também temos de notar que temos de servi-lo de uma forma digna, orientados pelos seus ensinos, pelos seus princípios. Temos que, em primeiro lugar, e não podemos esquecer os versos que ainda hoje lemos, de morrer para nós próprios e para o mundo, de entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. E só dessa forma, então, Jesus nos pode utilizar para o seu serviço. Isso implica, de facto, uma grande humildade. Humildade no nosso coração, sinceridade também para conosco e para com os outros. Porque muitas vezes vejo pessoas que querem servir a Cristo, mas querem servir a Cristo
para se mostrarem, para receber talvez a promessa da honra que Deus promete, mas não o querem servir de todo o coração, não o querem servir de uma forma humilde. E infelizmente eu vejo que vezes demais essas pessoas não podem ser utilizadas por Deus para o seu serviço. Talvez fazem algumas coisas durante um tempo, durante um minuto, durante uma semana, durante um mês ou durante um ano, mas inevitavelmente essa pessoa, quando não recebe os aplausos que ela gostaria, ela abandona o seu serviço. Aqueles que servem a Cristo já crucificaram a sua carne com Cristo. Já morreram para si próprios e querem simplesmente que a honra seja dada a Deus por tudo aquilo que fazem. Voltando aqui ao nosso Evangelho de João, capítulo 12, o verso 27 diz agora já está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para este propósito que eu vim. Foi para esta hora que eu vim. É interessante ver que Jesus está completamente consciente dos passos que ele está a dar. Aqui o Filho de Deus, ele está angustiado porque ele percebe que a cruz está próxima. Ele sofreu no jardim também do Getsemane quando ele de facto vai até lá e está ali em oração com o Pai. Ele está em intimidade com Deus e ele sente de facto os horrores da cruz que se aproximam. Ele percebe que de facto está a chegar um momento de ele sofrer pela humanidade. E eu não estou a falar do sofrimento físico. Infelizmente, vezes demais, os cinemas, os filmes, exploram este aspecto e de uma forma às vezes até dramática, o sofrimento físico. Eu não estou com isto a dizer que Jesus não sofreu fisicamente. É verdade, foi um sofrimento atroz por si e por mim. Mas eu quero dizer com toda a humildade e simplicidade que não foi o sofrimento físico que assustou Jesus. Quero dizer que foi o sofrimento da sua alma, o facto de Jesus Cristo ter carregado o pecado do mundo que caiu sobre ele no momento da cruz. Esse sim foi um sofrimento atroz que Jesus sofreu e que mais nenhuma pessoa pode sofrer. Naquela altura era comum os criminosos serem crucificados, mas Jesus Cristo era inocente e ele mesmo assim foi crucificado. Eu quero dizer que quando Jesus estava na cruz, aí ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Este era o sofrimento que Jesus não queria padecer. Era a separação entre o Pai e o Filho. Algo que nunca tinha acontecido na eternidade estava a acontecer. A intimidade entre o Pai e o Filho estava a ser quebrada porque Jesus estava a tomar sobre si o pecado que você e eu deveríamos pagar. Por isso o texto bíblico diz: maldito é aquele que é colocado sobre o madeiro. E Jesus Cristo assumiu o seu lugar e o meu, por causa do nosso pecado. Este de facto era o sofrimento que Jesus não queria passar. O sofrimento da solidão, o sofrimento de estar afastado do Pai, de não ter comunhão com a Trindade. Esse era o sofrimento que ele não queria padecer. E mesmo assim, ele sabendo que a única forma que você poderia ter comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo era através desse seu sacrifício, mesmo assim, voluntariamente ele se ofereceu por si e por mim. Isso nos deve fazer refletir neste momento. Qual é a sua relação com Deus? Talvez você se sente solitário, sente só, sente-se isolado, mas eu quero dizer que Jesus já sofreu esse sentimento por si. Que você não necessita sofrer esse seu sofrimento. Entregue a Jesus, confesse isso a Jesus e procure dar passos no sentido de se aproximar de Deus. Procure dar passos no sentido de se aproximar daqueles que convivem consigo. Jesus entende este seu sofrimento. Foi exatamente este sofrimento que ele queria que passasse dele. O verso 27 aqui do nosso Evangelho de São João diz: precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, e eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. É esta voz do céu que mais uma vez vem em consolo de Jesus Cristo. É também esta mesma voz que nós ouvimos no momento do seu batismo, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. É interessante ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram constantemente em comunhão durante a presença que Jesus esteve aqui no nosso meio. E ainda hoje permanece essa comunhão, uma comunhão que talvez nenhum de nós pode experimentar.
É uma comunhão intensa entre o Pai, Filho e Espírito Santo. E nós podemos, de alguma forma, vislumbrar, tocar essa comunhão através da pessoa de Jesus Cristo. É Ele que nos foi dado, é Ele que foi entregue por si e por mim, para nós podermos experimentar o amor do Pai. Por isso este mesmo Evangelho, no capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu amado Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 29 do capítulo 12 do Evangelho de João diz: a multidão, pois que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Vemos aqui este texto que as pessoas estavam baralhadas acerca do que estava a acontecer. Uns pensavam que era simplesmente um trovão. Outros diziam: não, foi o próprio Deus que falou. E ainda este mesmo padrão se mantém ainda hoje. Aqueles que são incrédulos, por mais manifestações que possam ver da ação de Deus, vão tentar sempre justificar essas ações de Deus. E aqueles que de facto creem em Deus vão poder ver a cada momento da sua vida a ação de Deus. Vão poder ver a cada instante do seu caminhar nesta vida aquilo que Deus na realidade está a fazer. Mesmo aquele exemplo que vimos quando Jesus curou aquele cego de nascença, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, os incrédulos procuravam forma de negar a ação de Deus. Aqueles que eram crentes e que tinham experimentado a ação de Jesus, então esses mais e mais criam em Deus, mais e mais amavam o Senhor. O texto bíblico continua: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Normalmente a ação de Deus, a manifestação de Deus no nosso meio, tem mais a ver conosco do que com o próprio Deus. Jesus não necessitava, digamos assim, posso dizer com muitas aspas, não necessitava de ser consolado naquele momento. Jesus tinha vindo para aquele instante, para aquele feito, para morrer na cruz. E aquela voz veio para atestar quem era Jesus. Que ele de facto era o Filho de Deus, era o Messias prometido que estava no nosso meio e que veio para nos dar vida e vida com abundância. Quando Jesus age, quando Deus age na nossa vida, é mais por nossa causa, por amor de nós que Deus o faz, do que para manifestar o seu poder. Deus não tem necessidade de manifestar o seu poder. Deus o faz porque o ama a si e a mim. O verso 31 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Neste momento, o julgamento do pecado na cruz foi então feito quando Jesus subiu àquela cruz. Era o julgamento, podemos dizer assim, também do poder de Satanás na nossa vida. Ele foi quebrado ali. Jesus venceu o pecado. Jesus na cruz venceu este mundo. Jesus na cruz venceu o próprio Satanás. E esse foi de facto o feito que marcou a história da humanidade. Deus veio para que nós pudéssemos ser vitoriosos, não pessoas que estão constantemente derrotadas. Se você é um cristão, não pode viver derrotado. É triste, muito triste, ver um cristão derrotado. Sabe porquê que os cristãos são derrotados? Porque muitas vezes permitem que o pecado tenha vitória ainda. Apesar de Cristo ter vencido o pecado, há cristãos que permitem que o pecado tenha vitória na sua vida. Há cristãos, infelizmente, que permitem que o sistema do mundo, a corrupção, o ódio, a mentira, tenha espaço na sua vida. E por isso há cristãos derrotados. Há cristãos derrotados porque Satanás muitas vezes tem poder sobre a vida deles. E foi exatamente com esse propósito que Jesus Cristo veio, para vencer Satanás, o mundo e o pecado. Então você, se é cristão, tem de ser um cristão vitorioso, porque Cristo conquistou a vitória para si. Jesus Cristo naquela cruz veio não para você ser um cristão derrotado, mas para você ser um cristão com vida e vida abundante. Uma vida eterna, uma vida alegre. Por isso Jesus diz num outro texto que ele disse estas coisas para que o gozo dos seus discípulos fosse completo. O verso 32 continua: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que género de morte iria morrer. O verso 34 diz: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz,
para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirou-se, ocultando-se deles. É interessante ver aqui a expressão de Jesus de andarmos na luz, andarmos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é importante, naquilo que é transparente, naquilo que é conhecido para cada um de nós. O verso 37 continua: e embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para que se cumprisse as palavras do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Este texto aqui que João está a citar é o texto de Isaías 53, verso 38. Vemos aqui como Deus mostra que Ele conhece bem qual é o coração do homem. O verso 42 ainda diz: contudo, muito de entre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E este é um mal, infelizmente, que ainda hoje continua no coração do homem. As pessoas preferem ter o reconhecimento dos outros do que o reconhecimento do próprio Deus. O verso 44 ainda diz: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Esse julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que devo dizer e anunciar. E sei o que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Com estas palavras, eu o quero deixar a refletir. Certamente no próximo programa nós continuaremos a ouvir as palavras de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.